Pensemos em Alexandre o Grande. Ele foi lá e conquistou o gigantesco Império Persa, certo? E o que viria depois? Bom, o passo seguinte parece óbvio, se tornar o novo rei. Mas e se as ações dele contassem uma história bem diferente? Uma história cheia de contradições? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Qual era a real ambição de um dos maiores estrategistas da história? Vamos voltar no tempo, para o ano de 331 a.C., o campo de batalha de Gaugamela. O que aconteceu ali foi muito mais do que o fim de uma luta, foi o fim de uma era. Com a derrota de Dario III, o Império Aquemênida, que dominou a região por 200 anos, simplesmente ruiu. E de uma hora para outra, Alexandre tinha o império inteiro nas mãos. A grande pergunta era: e agora? O que ele pretendia fazer com tudo aquilo? E é aqui que o mistério começa a ficar bom. A história que a gente costuma ouvir é que Alexandre queria simplesmente ser o novo rei persa. Ponto. Mas quando a gente olha com mais atenção para o que ele realmente fez, essa versão simples não fecha. A questão é, ele estava só seguindo um roteiro que já existia ou estava escrevendo um completamente novo? Ok, vamos começar pela teoria mais óbvia, aquela que diz que Alexandre queria, sim, sentar no trono persa. E, para ser justo, existem muitos argumentos que apoiam essa ideia. Vamos dar uma olhada neles. Olha só a jogada de mestra aqui. Alexandre não humilha Dario depois de morto. Muito pelo contrário, ele caça e executa Besso, que era um sátrapa, tipo um governador persa, o cara que assassinou Dario. E depois, ele oferece ao seu antigo inimigo um funeral com todas as honras de um rei. Isso não é só sobre honra, é uma baita declaração política. A mensagem era: eu não sou um invasor, eu sou o vingador, o herdeiro legítimo. Mas a estratégia não parava no funeral, não. Alexandre sabia muito bem que não se governa um império desse tamanho só com a espada. Ele precisava dos persas. E para ganhar a confiança deles, ele decidiu se tornar um deles, pelo menos na aparência. E ele foi super metódico nisso. Adotou trajes persas, manteve a estrutura de poder que já funcionava, nomeando nobres persas para cargos importantes e, talvez o mais significativo de tudo, tratou a família de Dário como se fosse da realeza. Cada movimento era calculado para mandar um recado bem claro: o rei morreu, viva o rei. Só que a história raramente é tão simples, né? Se a gente olhar mais de perto, essa imagem do sucessor perfeito começa, bom, a ter umas rachaduras. Existem atitudes de Alexandre que simplesmente não se encaixam, que contradizem tudo que a gente viu até agora. E a contradição mais gritante de todas é essa: por que um novo rei colocaria fogo na capital cerimonial do seu próprio império? Não faz sentido. Persépolis não era uma cidade qualquer, era o coração simbólico do Império Persa.